Vamos lá? Ok, Então, pronto. aqui é pessoal. Novo Bem, convidado. Esta semana dá-lhe, temos aqui dá-lhe. o André. Como vocês já sabem, vamos simplesmente ter uma conversa de três pessoas que adoram este mundo. Yeah. É simplesmente por aí. Nós por acaso temos que começar a fazer tipo a apresentar logo o convidado e a deixar logo perguntas para o pessoal. Nós não nos lembramos disso. Para o pessoal também Sim, fazer ao André neste yeah, caso. yeah. Ver pessoas de tipo meter no Instagram, né? E Yeah, temos yeah, lá yeah. perguntas meio que feitas. Sim, isso era uma Yeah. boa ideia, por acaso. Yeah. Mas mano, queria começar por falar um bocadinho contigo e imagina, mano. Eu vou-te ser bem sincero, eu acho que cá em Portugal tu foste das primeiras pessoas que eu comecei a acompanhar sobre culturismo natural. Acho que foi a primeira pessoa que eu vi a competir, se calhar lá fora. Tipo, tu e a par do Heitor, talvez, do Mário, do irmão dele, do Rui. Diz-me, mano, tipo, como é que isto surgiu na tua vida? Se queres falar um bocadinho também sobre ti, o teu spot atual e como é que isto surgiu no passado. Mano, fica à vontade para te apresentares, também acho que faz sentido. Mas fala um bocadinho sobre ti, como é que isto surgiu, como é que isto começou, mano, para Bom ti. dia pessoal, antes de mais obrigado pelo convite, estar aqui, é um prazer estar convosco. Falar um pouco de mim, vamos começar quando eu entrei para o ginásio, não é? Porque é que eu entrei para o ginásio? Normalmente o pessoal começa sempre por aí. Eu entrei com 14 anos, ou seja, mas sem visão nenhuma de culturismo ou algo assim. Eu basicamente era aquele miúdo que gostava de ver o Stallone, o Van Damme, ou seja, pessoal que tivesse shape, Yeah. filmes de ação, etc. E, opa, eu sempre fui aquele rapaz que nunca tive muito jeito para nenhum desporto assim especial. Tentei futebol, O nada, tentei rejeitado do futsal, futebol. nada. Agora são Correr, todos assim, mano, já reparaste? Ou visões ou rejeitados. pá, e correr parecia. Não tinha jeito literalmente para nenhum desporto. Adorava, mas não tinha jeito nenhum. Pá, com 14 anos na altura do carnaval, isto em 2013, eu decidi entrar sozinho. Opá, tenho sempre aquela cena, um amigo teu que diz que vai e não sei o que é, só que depois não começa. Eu comecei, passado uma semana, o meu primeiro parceiro de treino, e basicamente único, treinou comigo durante um ano e pouco. Pá, e tivemos aquela evolução rápida do início que toda a Uhum. gente tem, tipo, ganhei uns 12, 13 quilos, porque eu era literalmente falso magro. Imaginem alguém que tinha gordura a mais nas pernas e não tinha definição nenhuma, mas era magro no superior, ou seja, uma genética horrível, estás a ver? Yeah. As coisas foram avançando e passado ano e meio, tipo, eu estagnei, não é óbvio, não tinha informação nenhuma. Sei lá, tu naquela altura, se procurasses no YouTube, foi quando eu comecei a procurar, passado ali um ano e meio, encontravas o Filipe Franco, que eu não sei se vocês se Yeah, lembram yeah, yeah. Sim, sim, de sim. quando é que quase começou. O atual presidente de alguma Câmara Municipal do Brasil. Yeah. Que eu nem sei como é que está agora a situação dele, mas lembro-me que foi ele. E opa, o primeiro de todos que eu ouvi a falar sobre musculação foi o Scarpelli. Não sei se vocês sabem quem é o Sei, gajo, Yeah, mano, claro que sei. Yeah, ganda maluco. yeah. Só que lá está, trazendo isto para o culturismo natural naquela altura, a primeira vez que eu ouvi falar, em 2015 mais ou menos, eu treinava num ginásio opa, que não tinha Meu nenhum Deus, mano. atleta, mas toda a gente opa, era harmonizado e era grande para caraças e pá, vendo agora as coisas, treinava muito mal, muito, muito mal, só que despertava-te aquele bichinho, estás a ver? Tipo, eu quero ser maior, só que eu sou natural. Yeah. E naquela altura, opá, eu comecei-me a focar muito na parte do culturismo que existia no YouTube, que era o culturismo organizado, e entretanto surgiu-me o Caio Voltura no YouTube. Vocês devem ok. conhecer esse Yeah. Eu, também. acho, eu acho que Yeah. ele foi o Eu acho que foi clique o para gatilho, muita mano, para gente. todos. Tipo, Yeah, eu acho que o yeah. culturismo natural cá em Portugal e para qualquer pessoa surgiu muito dele, meu. Eu pelo menos, eu também passei Yeah. por isso. Sim, eu lembro-me de acompanhar também tipo, as preparações antigas dele, porque eu, quando comecei a acompanhar, eu via os vídeos antigos dele, quando ele estava tipo, ainda na universidade e a preparar-se assim. Foi isso que eu papei tudo. Yeah. Tipo, ou seja, não acompanhava na altura, né? Porque ele já na altura, já não lembro se ele competia, mas acho que foi tipo na transição para o harmonizado dele e assim. Eu Então acho eu que ele acompanhei também deu um salto tipo enorme a em cena termos de antes. fama nessa altura. Por isso é que o pessoal também Yeah, tipo, yeah. apanhou muito tipo, a transição dele para o harmonizado. Só que depois começou a ver, o pessoal natural começou a ver os vídeos tipo passados. Natural, yeah, yeah. Yeah. Eu depois posso procurar e posso-vos passar. Eu quando comecei a seguir o trabalho dele, o gajo tinha 16 mil seguidores no YouTube. 16 mil. Meu Deus, mano. Loucura. Isso Eu foi pus na quantos anos? altura. Opá, ele devia ter 19. Para teres noção, ele nem conhecia a mulher dele. Ele nem Ok. conhecia a mulher dele quando eu comecei a seguir. E Yeah. opá, eu achei impressionante porque era o primeiro gajo que eu ouvia falar de culturismo natural.
porque apareceu-me um vídeo, caiu a altura, não sei o quê, natural bodybuilding. Yeah. E a preparar-se para uma competição. Eu disse, Então este ficaste, gajo vai what? ser natural. Isso não existe. Pá, e o que me começou a despertar muita curiosidade nele e a começar a desfocar muito daquele outro meio que eu assistia da maromba brasileira foi a questão do gajo fazer as coisas de maneira diferente, porque ele começou a ser criticado e ficar famoso, entre aspas, quando lançou um livro sobre dieta flexível. Yeah, Foi o yeah. primeiro. Sim. Eu fui o primeiro a falar de macros, foi o primeiro também a falar de progressão no treino, porque antes era só tipo Exatamente. drops e rest pause e Yeah. valia. Pá, eu lembro-me de ver, por exemplo, ele gravava quase os treinos todos sem cortes e assim lá na universidade dele, e eu vejo gajos tipo de 16 anos americanos, tipo, a agachar com 180, 200 quilos, tipo, e nem eram bodybuilders, estás a ver? Tipo, Yeah. Yeah. gajos de futebol americano, e aquela Absurdo. cena despertou-me, tipo, muito interesse, opá, acompanhava o outro lado e tudo, só que é que isto trazendo agora para mim outra vez, o que é que me fez acreditar que se calhar seria possível, mas não aqui em Portugal, estás a ver? Uma das federações que ele competiu na altura, que eu me recordo, foi a WNBF. Depois ele competiu noutra federação qualquer pequena que se tornou pro, na altura, só que não tinha muita expressão. E o que é que eu acho que o fez fazer aquela transição para o organizado? Foi a questão da fama, claramente, porque ele viu que não ia passar daquele patamar e porque ele era mesmo muito criticado no Brasil pelo que eu vi. Ninguém acreditava que o gajo era natural. Yeah. Porque eu lembro-me que tipo, a condição dele era muito superior a muitos harmonizados. E o pessoal ficava, mano, como assim? Tu bates macros ao fim do dia, tipo, se couber nos teus macros, literalmente tu comes e estás nessa condição tipo, absurda, surreal. Eu lembro que ele era mesmo muito seco, apesar de ele ser tipo, eu lembro que eu achava meio desproporcional, tipo, de frente para trás, né? Que ele tinha uns quadros bué grandes, o último um bocadinho mais fraco, e esquece um bocadinho mais fraco, mesmo costas. Mas ele, mano, tinha uma condição surreal já naquela época. Tipo assim, a bater macros à toa. Não, ele fazia o trabalho já bem feito e opá, Yeah. naquele tempo o gajo teve que estudar mesmo, porque Sim. Eu acho que foi muito do meio onde ele estava, né? Porque ele estava nos Estados Unidos, ele estava com um avanço em termos de informação face ao pessoal do Brasil absurdo. Yeah. Se nós já notamos isso, então o pessoal, tipo, imagina, ele estava a estudar naquela altura, muito provavelmente muitas das coisas que ele se calhar estudava foi aquilo que ele também foi aprendendo e aplicando, né? Além dele ser autodidata, etc. E procurar ser um bocadinho mais fora do meio, porque nós sabemos que muitas das vezes a formação académica não te dá tipo, muita coisa daquilo que depois tu aplicas dentro deste mundo, né? Mas eu acredito que lá seja ligeiramente diferente. Tipo, a base a nível de treino é muito diferente, a mesma forma como o pessoal treina lá é muito diferente. Falando de eles sabem, formação eles sabem académica. que qualquer desporto lá na América, eles sabem que eles precisam de ser fortes, seja para o que for. Exatamente. Eles têm essa noção. Os americanos, os ingleses, os alemães são países que os gajos têm essa noção desde base. E opá, uma coisa que falta muito em Portugal em vários esportes, nem é só o turismo, mas o gajo, quando começou a falar das coisas, eu comecei a sentir, ok, isto faz sentido. E vou-vos explicar porquê. Porque nessa altura eu comecei a ter contacto pequeno com alguns culturistas daqui de perto. Tipo, pá, não quero falar nomes, mas tipo, alguns culturistas daqui de perto que eu comecei a conhecer e opá, eu cheguei àquele... Organizados, sim. E opá, comecei a ir a algumas competições assim, regionais e tal, que existia aqui em Portugal. E opá, o meu clique mesmo para a parte do natural, quando é que foi? Eu nunca usei nada e eu tinha desistido completamente de competir, estás a ver? Mas quando eu tinha que desistir era tipo, ok, eu treino, nem estava sequer, não trabalhava sequer na parte do fitness sem nada, estás a ver? Trabalho noutra coisa completamente diferente e o que é que acontece? Eu depois de ver isso tudo, eu disse, ok, existe no outro lado, mas aqui não existe, portanto segue a tua vida e vais esquecer. Continuei a treinar pesado, mas veio o Covid. Na altura que veio o Covid, em 2020 ou 21, acho que foi 21, eu fui assistir ao Portugal Pro ao vivo. Na altura já me estava a preparar para competir no UK, em 2021. E fui com outra na altura, o Marco. Não sei se vocês sabem quem é, o Marco Imperator. Sim. Fui na altura com ele e sou-te muito sincero, aquilo foi o meu maior abre-olhos de sempre, tipo, cada um pensou o que quiser sobre ambos os lados. Eu hoje em dia acredito, já tive uma opinião diferente, que dá para conviver os dois lados, porque existem países que mostram isso. Só que opá, o meu clique ali foi tipo, ok, o meu lugar é o culturismo natural
isto existe mesmo, chegou a Portugal, está noutros países da Europa, e porque é que eu esqueci completamente do outro lado? E quando eu vos digo esquecer é deixar de acompanhar atletas. Se vocês procurarem, sei lá, o pessoal que eu sigo, se eu seguir algum atleta organizado é porque o conheço pessoalmente. E não é uma coisa de dizer, não, é porque quero-me distanciar porque sou natural e acho melhor que eles, é simplesmente que não faz sentido para mim. E quando vos digo isto eu vi vários atletas famosos lá no Portugal Pro, o Filipe Franco ganhou na altura a menos físico naquele dia. Meu Deus, eu lembro-me, E se algum organizado tiver a ouvir isto, que me desculpe, pode não ser o caso dele, mas todos os atletas prós de alto nível que eu ouvia as conversas deles, eles só falavam de droga, estás a ver? Droga, como é que eles têm que usar, o que é que eles vão usar, tipo, isso para mim não é o desporto, estás a ver? Eu gosto de desporto em geral, sei que em todos os esportes há doping, eu entendo isso, por isso é que existe o antidoping, mas para mim não faz sentido que a base de quase tudo seja os esteroides, estás a ver? E muita gente diz, a base não é só os esteroides, é preciso ter consistência, é preciso ter todo o trabalho. Sim, é verdade, mas para atingir aqueles físicos é impossível. É impossível, a gente sabe disso. E aquilo desiludiu-me, estás a ver? Desiludiu-me porque eu era muito aquele romântico do culturismo de amar a dieta, amar passar fome, estás a ver? Treinar como um animal. E o que é que te fez, tipo, porque tu disseste, tipo, desististe completamente de competir, mas tu nesse ano já tinhas pensado em competir no UK. O que é que te fez, tipo, mudar, tipo, não querer competir, de competir? Foi só tu perceberes que efetivamente havia um natural, ou o que é que... Foi saber que tinha um natural. Eu vi na altura o Instagram da WNBF Portugal porque eu comecei a pesquisar mais competições naturais e apareceu-nos o World, na altura de 2017. Vídeos do Adrian Arlines, aquele espanhol que tem um shape incrível. Já não compete, acho que não. Acho que ele nunca mais competiu. Não, ele está. Mas ele vai voltar. Eu acho que sim. Acho que o gajo vai voltar. Porque ele lá está, também tem uma vida profissional fora do culturismo. Pronto, esse gajo para mim foi o primeiro que me saltou assim à vista. Eu lembro dele. Pensei, foda-se. Eu não estou muito longe daquilo, mas não é assim tão longe no ponto de dizer assim, será que eu posso ser competitivo, estás a ver? E despertou-me aquela vontade outra vez. Só que quando eu vi esses vídeos, foi no Covid. Eu estava sem shape, porque eu tive que parar de treinar. Não tinha onde treinar. Eu hoje em dia tenho o estudo, se hoje em dia acontecesse outra pandemia eu tinha como treinar, só que naquela altura, tipo, sem shape, sem esperanças de competir, acendeu-me ali aquela chama e tipo, não, eu vou passar do 8 ao 80. E eu entrei em contacto com o Marco antes de começar a treinar, ou seja, eu parei de treinar naquele tempo do Covid, não sei quantos meses é que foi, mas foram bastantes, o shape foi toda a vida, e eu contactei com o Marco, sei lá, em abril, e disse-lhe, eu em outubro quero competir. E o gajo ficou assim a olhar para mim e eu disse, já estive a pesquisar, existe uma federação em Portugal, mas só vai ter evento em 2022, existe um evento no UK e eu quero ir lá. E eu eu lembro de estar assim frente a frente com ele e ele, ok, tirar a camisola, vamos ver o shape. Porque eu disse-lhe aquilo, nem shape mostrei, não mostrei nada. Disse mesmo tipo o que é que tinha na cabeça. Ele viu o shape e fez aquela cara, estás a ver? Tipo, eu acredito em ti, na tua vontade e não sei o quê, mas isso tipo. Eu vejo aí o shape, mas neste momento não tens. Ainda por cima tão fora, eu acho, tipo, agora o Marco está muito mais dentro da cena do culturismo natural e acho que ele convive muito bem com os dois lados até, mas eu acho que na altura, com certeza, que tipo, se para nós ou para ti, né, que estavas mais dentro do meio, que não existia, então para ele devia ser uma cena tipo, surreal, mesmo completamente tipo outstanding, eu acho. Sim, porque ele treina, eu posso dizer, a maior parte das pessoas que ele tem são basicamente todas naturais, ele deve ter, sei lá, um ou dois atletas que não sejam, e posso dizer também do meio, porque já conheci muita gente do meio, e das pessoas que estão nos dois lados, de longe das melhores pessoas que eu conheci no culturismo. 100%, mano, eu também dou para a pessoa Marco, eu também já falei muito com ele, tipo, em todas as provas praticamente que eu vou, ele está lá no backstage com o atleta dele, ajuda toda a gente se for preciso, é espetacular, conhece muita gente, tipo, sei lá, tive a oportunidade de treinar ao lado do Paulo Musi, porque o gajo ligou-me no dia anterior a dizer assim, olha, amanhã se quiseres treinar ao lado do Paulo Musi, aparece aqui às 7 da manhã, estás a ver? Tipo, eu na altura... E tu lá? Dormi, sei lá, 3 horas, que eu trabalhei até às 2 ou 3 da manhã naquele dia, dormi para aí 2 ou 3 horas e fui treinar com os olhos todos negros, mas fui. Mas foste. E voltando ao assunto que nós estávamos a falar, tipo, ele olhou para mim e disse, ok, prontos. E eu disse, já vou tirar as viagens, vou me inscrever e não sei o quê. Ele disse, olha, mas
tu vais ter que ganhar algum peso, depois vais ter que perder com... Eu disse, não te preocupes que eu perco peso com facilidade, aquela história que nós achávamos sempre que é tudo muito fácil e não sei o quê. Pá, mas por incrível que pareça, vendo as minhas fotos daquela altura, faltava muita coisa, mas tipo, eu preparei-me de abril a outubro, assim de cabeça, sei lá, 20 semanas, 25, estás a ver? Uma cena para ganhar peso em 5 ou 6 semanas e o resto... E depois, depois daquela competição, eu vim com uma chama brutal, estás a ver? Só que depois da primeira competição em Portugal eu percebi uma cena. Portugal precisava, estávamos há anos de luz, meu, e muitas coisas de chegar, não é só, imagina, podíamos ter uma competição, mas para criar uma coisa que continuasse no futuro, faltava muita coisa. E quando eu digo faltava muita coisa, faltava atletas, faltava os atletas acreditarem em si, porque, por exemplo, dou-te um exemplo, os meus atletas, o Filipe, o gajo estreoso foi top 2, por exemplo, ele não acreditava que tinha shape para competir, para subir um palco, estás a ver? Quando eu vi eu estudei com ele, e a primeira vez que ele tirou a camisola lá numa atividade que nós tivemos, eu olhei assim para o gajo e disse, foda-se, como é que ele tem aquele shape, caralho? Aquela cena dos naturais. Sim. O gajo na roupa não vê. E ele disse, já competiste? Eu, não, achas que eu tenho shape para competir? Porque lá está, eu tinha aquela visão dos organizados. Aquela visão, E aproveitando esse ponto, o conselho que eu dou a todos os naturais, meu, não digo para deixarem de seguir as pessoas que, sei lá, se gostas de seguir o Sibam, segue o Sibam, estás a ver? Mas para começarem a rodear de pessoas... E as referências serem um bocadinho diferentes, né? Sim, meu, porque imagina, se tu tiveres na tua cabeça o shape do Sibam, tu podes ser o melhor atleta português pro que existe, mas vais achar que estás uma merda, estás a ver? Verdade, mano. 100%. Porque, sei lá, eu quando vi gajos como o Filipe Franco, que eram menos físico à minha frente, tipo, eu disse que esta merda, o gajo gigante. Olha a diferença que eu estou, né? Tipo, olha a distância que eu estou disto. O quanto é que eu tenho que comer ainda? Estou condenado. Ainda para mais porque nessa altura ainda havia... Tu tiveste logo a noção, mas eu lembro-me quando eu comecei a treinar, eu via tipo o Filipe Franco e assim, só que eu não sabia que eles eram harmonizados. Então eu ficava tipo... Como é que estes gajos tiveram que nascer assim? Dá para ser ou não? Era tipo surreal, porque eu fiquei tipo... Ok, eu não nasci mesmo para isto, porque se estes gajos não tomam nada... Tipo, estão a fazer o que eu faço. Tomam a sua whey como eu comecei a tomar a semana passada. Creatina então, para cavalo. E eu estou do tamanho que eu estou, impossível. E tu sentes que, tipo, dado isto e dado como as coisas agora têm evoluído, tu sentes que realmente nós estamos a ir num bom caminho? Qual é que é a tua visão em relação a isso? Com o potencial e as condições que nós temos em Portugal, nós até estamos a fazer mais. Agora, se vocês perguntarem ao Mário, ao João Filipe, ao Heitor, mesmo à Hilda, eu sempre lhes disse, eu era dos gajos mais positivos e se calhar eu na altura até achava que estava a ser positivo a mais. Mas eu acreditava muito no nosso valor, ok, como atletas, porque trazendo isto para a nossa cultura, eu não sei se vocês concordam ou não comigo, mas o futebol traduz isso. A nossa seleção nunca ganhou muita coisa e eu acho que os portugueses, infelizmente, não são tão bons em desportos de coletivos, mas são muito bons em desportos individuais. É a minha opinião, se tiverem condições para isso. Agora, a gente sabe que o culturismo é uma equipa, tudo bem, mas quem tem que subir a palco, quem tem que ir ao ginásio, quem tem que comer, quem tem que dormir, é sempre difícil. Ou seja, isto para te dizer o quê? Eu acho que nós temos boas genéticas, embora em termos de tamanhos, tu se queiras, vais ser uma exceção, porque nós não, a minha opinião pessoal, em termos de genética, nós não vamos ter muitos gajos heavyweights como tu. Nós, basta ver, sei lá, as nossas competições, o bantamweight e lightweight está cheio, e vai estar sempre. É uma questão genética que para já nós somos assim. Sim, e quem tu vês mais até heavyweight, e desculpa interromper-te, é mais pessoal, tipo, continente africano, é quem tu vês mais heavyweight, tipo, mesmo Worlds, de leste também. De leste, exatamente, é esse pessoal assim, tu vês... A Alemanha, a Polónia, vais ver gajos... É aí. No UK também, no UK, foda-se, os gajos são grandes também. O UK é absurdo, o UK é tudo bué da alto, meu. O sítio que eu mais me senti pequeno na minha vida foi no backstage do UK, e olha que eu já tive... como coach e como só espectador já tive em alguns e o sítio mais pequeno que me senti foi muito. Mas em termos, voltando para Portugal, o caminho que nós fizemos foi muito rápido e
qual é que foi a coisa que para mim foi a variável que foi mais importante para nós termos crescido nos últimos tempos? Todos os esportes precisam de estrutura, de investimento, de atletas, mas para os mais novos que ainda não começaram, terem mesmo aquele fogo dentro deles de querem competir, e tem que existir referências que os façam acreditar. Yeah. E em 2022 não havia referência portuguesa nenhuma, porque imagina, podia não existir culturismo natural em Portugal, mas já poderiam existir atletas. E o único, pelo menos no meu conhecimento, que tinha subido nos Worlds era completamente desconhecido, que era o João Chaves. Foi júri no ano passado em Portugal. Ele já competiu várias vezes nos Worlds, como Men's Physique, e era o único que tem ido lá, ou seja, não era um atleta pro campeão mundial como o Heitor, por exemplo, entendes? Sim. Pá, eu ele acho ia lá aparecendo, né? Basicamente. Ele ia lá aparecendo nos Worlds, mas não tinha tipo aquela visibilidade de ter ganho ou whatever, né? E opá, a meu ver é mesmo necessário haver referências, porque imagina que estou agora com 14 anos que está no sofá no YouTube a ver uma live, por exemplo, da WNBF, da OCB, dos Worlds, whatever, e diz assim, foda-se, eu acho que consigo chegar naquele gajo chegou. Pá, como o Cristiano Ronaldo motivou tanta gente aqui em Portugal, tantos esportes, opá, basta, por exemplo, nós antes do Cristiano Ronaldo surgir, além de não termos muito sucesso no futebol, não tínhamos sucesso no futebol praia, desculpa, tínhamos, mas futsal, por exemplo, nunca tínhamos campeões mundiais, fomos campeões mundiais, campeões europeus, tem que haver sempre alguém que dê aquele clique às pessoas para acreditar. E uma coisa que eu aprendi muito com o culturismo natural em Espanha, é que os gajos chegaram àquele nível de Espanha porque os gajos acreditavam mesmo no potencial deles. E nós, portugueses, muitas vezes procuramos os ídolos e não referências. E porquê é que eu estou a dizer isto? Para mim é diferente. Ídolo é aquela pessoa, não é, que o gajo idolatra, que ama, que pode fazer tem uma atitude errada que vais gostar na mesma. Agora, uma referência para mim é aquilo que tu dizes assim, ok, existem aqueles gajos, e se aqueles gajos fizeram, nós também vamos fazer. É uma cena mais próxima, eu acho, eu sinto que é isso, é tipo, uma referência é alguém que tu sentes que tu podes lá chegar, estás a ver? É tipo, tu podes lá chegar, seja do que é que tu te inspires naquela pessoa, mas ou na mentalidade dela, ou no físico dela, né, dentro do culturismo natural, é uma cena mais palpável, entendes? Tipo, ou seja, e eu acho que isso é aí que tu queres chegar, é ter referências que, imagina, aqueles miúdos que tu dizes, estavas a falar com 14 anos, em vez de olharem para, sei lá, um Rezende da vida, um clássico profissional, entendes? Olham se calhar tipo, para pessoal que está aqui a tornar-se tipo para um leitor, para pessoal tipo, que já está a dar aí algumas cartas no culturismo natural em Portugal, e olha para eles tipo, isto não está assim tão longe se calhar, por mais que sejam tipo genéticas absurdas e tudo isso, mas é dentro deste mundo, é uma coisa mais próxima, não exige outro passo ou outra mudança de direção, se é assim que eu me posso expressar. Eu olho para isto tipo, o que é que nos limita neste momento? Nós temos muita vontade, já temos muitos atletas, e por exemplo, tu vês, vocês são de Torres Vedras, certo? E opá, eu não sei se tem a ver com o algoritmo ou não, mas tipo, o primeiro gajo que eu segui daí fosse tu, Osqueira, estás a ver? Eu já conheci o Tuca na altura, ele começou para o Photoshop e tipo, eu disse, caralho, este miúdo aqui é diferente, estás a ver? Tipo, pai, eu isso dou um bado dos louros a mim, quase toda a gente que tem Procard em Portugal, eu disse antes que ia ter Procard, ok? Até normalmente envio mensagem ao pessoal no dia anterior, olha, vou dar por exemplo do um, que eu falei com ele no dia anterior dele competir, que ele estava completamente desacreditado de subir a palco, porque ele viu os gajos no dia anterior, que era o Caldeira, quando ele ganhou o Procard. Sim, eu sei, eu lembro-me. O gajo mandou uma mensagem a dizer, ei mano, eles são gigantes, não sei quem, não sei o que mais, e disse, bro, uma coisa, a tua linha é excelente, tipo, tu estás perfeito, estás na condição, quando subis a palco tu vais ter uma perspectiva diferente do tamanho, porque uma coisa é o backstage, o gajo pode ter mais de 7 cm de braço. E uma coisa é o Instagram também, né? Tipo, as luzes do Insta, etc. Mas isso, pronto, isso já são outros 500. E opá, eu tenho muita percepção de consigo ver muito antes se alguém das pessoas tem talento ou não, pela minha experiência, não é? Tipo, e estou a pegar neste assunto porque depois de tu teres aparecido, pai, eu não sei o que é que vocês têm em Torres Vedras, não sei se é água que é diferente ou assim, mas vocês têm água, mano. É água. Apareceu o pessoal todo. E isso a meu ver o que é que foi? Tipo, apareceu o Sequeira, é um fenómeno, e o pessoal diz, foda-se. Tipo, motiva o pessoal, entendes? Agora, eu acho que eu não sei, eu falo do meu lado, porque também
como se eu de cá também tivesse influência logo direta, mas eu acredito, por exemplo, que o aparecimento do Tuca naquela altura deu um grande salto, porque ele trouxe o Sequeira, depois com o Sequeira trouxe ali mais 3, 4 atletas, e depois de repente todos os atletas começaram a acreditar, tipo, ok, calma, isto é mesmo possível. Ele conseguiu transformar aquilo, eu também quero ser, também consigo mudar. E eu acho que isso era uma rede de conhecidos, porque eu lembro-me, tipo, foi na altura, eu comecei com o Tuca, depois o Tuca focou-se muito nisso, cena de culturismo natural, depois veio o Luís, veio o Edu, e veio, tipo, toda a gente, tipo, bola de neve, e depois, e tu vês agora, tipo, há restos ainda, e vão sempre haver, aqui em Torres, de novos atletas, de novo pessoal a querer competir, e tu vês isso, tipo, claramente, nós vamos treinar ao ginásio, já não são só aqueles que estavam no início, tipo em 2023. Não, já somos cada vez mais. Já são cada vez mais. Isso é por exemplo, tipo, estás a ver as cenas a brotar. Nós lá no nosso ginásio, tipo, nós temos os quadros do pessoal que competiu, e nós de repente, se nós formos pensar nisso, tipo, de repente, se eles forem meter os quadros de toda a gente daquele ginásio que vai competir, tipo, daqui a 2, 3 anos aquilo vai estar cheio, porque é de pessoal, porque vai tipo, nós acabamos por servir de inspiração para uns, os outros servem para os outros, e a coisa vai andando, e é surreal. Isto tipo no país, né? E é ter mais polos ou mais focos assim de brotar. E nós às vezes até falamos, tipo, nós estamos tanto dentro desta bolha que nós não percebemos que neste espacinho no Igia Training Club em Torres Vedras, isto está tipo, se calhar, um bocadinho à frente do que, sei lá, Braga ou. Eu, por exemplo, nós às vezes falamos, e até mesmo tipo no nosso treino, tipo, a realidade é que no ginásio, tipo, todo o pessoal mais ou menos da nossa idade, tipo, entre ali os 19 e os 26, a maioria deles, tipo, é pessoal que treina bem. Porque, e para nós é tipo, aquele meio é tipo, já é o normal, aquilo já é o banal. Tipo, já é tipo, ok, eu acho que toda a gente treina assim. Nós quando vamos para outros sítios é que nós ficamos tipo, ok, calma. Nós estamos tipo mesmo numa bolha, tipo, nós aqui estamos mesmo numa bolha, tipo, é completamente diferente. Antes de vocês aparecerem, eu lembro que em 2023, por exemplo, eu dizia ao pessoal, foda-se, temos que começar a fazer um evento no Norte, porque os atletas são quase todos do Norte. E ainda há pouco tempo estive com o Edu, e opá, eu disse ao Edu, olha, eu acho que agora já não são, por causa de Torres Vedras, eu acho que os gajos se equilibraram ali um bocado, já não são tantos atletas daqui do Norte. Também tem muitos do Algarve. Pá, eu acho que nós estamos no caminho certo, mas coisas agora, sei lá, mais negativas que nos limitam. Para mim, se calhar as pessoas não têm muito esta visão, mas a principal limitação que eu vejo em relação a países, por exemplo, Espanha e Inglaterra principalmente, são os ginásios em si. E quando eu digo ginásios, não estou a falar do equipamento. Claro que o equipamento, sei lá, principalmente em Inglaterra, é muito melhor, não há comparação. Mas é tipo a cultura dos ginásios aqui, tipo, eu não sei se vos acontece o mesmo, de certeza que já aconteceu, tipo, não podes fazer barulho, não podes berrar, não podes fazer deadlift, não podes isto, não podes aquilo. E opá, eu sou-te sincero, eu hoje em dia, por vários fatores eu tenho um regime, claro que principalmente é por causa da vertente de eu ser pai hoje em dia, mas eu já pensava nisto há muitos anos, porque tipo, sei lá, eu aqui onde eu vivo no interior do Porto, eu já treinei para ir em 12 ginásios diferentes e não me consegui sentir bem nenhum, estás a ver? Nenhum. Eu percebo o que estás a dizer. E opá, eu entendo que as cadeias de ginásios têm a sua política, estás a ver? Mas eu acho que o atleta natural, vendo isto agora de uma parte mais empresarial para o ginásio, é a melhor publicidade que eles poderiam ter, estás a ver? Tipo, e quando digo a melhor publicidade é uma pessoa normal, pelo menos aqui na minha zona, tipo, como há muita banalização dos esteroides hoje em dia, tipo, se eles te vissem aqui, tipo, uma pessoa que não entende nada de culturismo, eles imediatamente iam dizer que tu é mais natural. O ginásio mostrar às pessoas que só indo ao ginásio tu consegues melhorar, se calhar não ao ponto de um atleta, mas que consegues chegar a um jeito daqueles sem ter que usar uma injeção na barriga ou um esteroide ou não estás a ver, tipo. Isso é uma boa visão, mano. Por acaso eu não tinha pensado nisso, até porque eu acredito mesmo, e já falei isto com vários atletas hormonizados e assim, e a maior parte deles diz que uma das grandes coisas que os faz não ser os melhores atletas é o facto de eles não terem um mental para lidar com os hormónios e etc. E é por isso que atletas muitas das vezes, no geral, de culturismo, são associados tipo aos nhurros, aos burros e que gritam bem no ginásio. Eu acho que esta vertente até tipo de culturismo natural torna-se um bocadinho mais calma até nesse sentido. Tipo, ok, a atleta vai lá e tipo, vai estar se calhar agressivo, vai estar tipo aquela respiração agressiva, se calhar vai mandar uns berros, mas
pode não ser se calhar tipo ao ponto de. Então até tipo é uma boa forma, eu acho. Que até tipo para o pessoal que não está no meio mesmo nada, tipo aquele jovem que tipo, não está mesmo nada no meio, é mais fácil ele gostar tipo inicialmente de um shape do natural do que alguém hormonizado. Então... E nem é só o que está a começar, por exemplo. Eu vou-vos dar esta perspectiva também que me fez amar e esquecer completamente, amar o culturismo natural e esquecer o hormonizado. Tentem ir a Portugal Pro, por exemplo, que é o melhor exemplo disso, que é o maior evento em Portugal, e vejam quantas mães e avós estão lá. Sim. E tipo, e depois vejam um contraste, por exemplo, podes ir à competição aqui em Portugal, que não tem nada a ver com Portugal Pro, as competições naturais, em termos de estrutura, qualquer etc. uma até, tipo... Tens lá a família toda, estás a ver? O orgulho. Agora, eu não digo que não possam ter orgulho do outro lado, estás a ver? Mas, sei lá, eu hoje em dia sou pai, estás a ver? E se a minha filha quisesse ser atleta no futuro, é óbvio que eu não vou barrar de nada, estás a ver? Mas, tipo, se eu souber que ela, sei lá, é uma wellness pro da IFBB, estás a ver? Tipo, eu sei que é que está a passar de vitória, estás a ver? Tipo, e, pá, isso no culturismo natural acho que é fundamental e por isso é que os melhores países no culturismo organizado não são no natural, se tu reparares. O único país que domina muito o culturismo organizado e poderá no futuro, porque tem uma pessoa incrível à frente do culturismo natural brasileiro, é o Brasil. É o único. Porque, e mesmo assim é difícil, mano. É muito difícil. Tipo, a cultura é tão grande, já está... Tipo, as nossas referências, referências ou... as primeiras pessoas que tu viste a criar conteúdo no Brasil era tudo do mundo do culturismo organizado. Ok, que se calhar daqui a 20 anos o pessoal que está a nascer agora e quando começar a ver conteúdo, se calhar já vê aquela expo que eles fizeram que o Jaime fez. Ok? É como, tipo, e falando, tipo, não quero estar aqui a meter também em clubismos, mas é como no futebol, tu vês tipo agora um Benfica que não está a ganhar tanto e o pessoal que está a nascer agora, olha se calhar para um Porto, olha se calhar para um Sporting e vê mesmo um Braga a querer surgir. E se calhar não vai haver tantos benfiquistas daqui a um tempo. Whatever, não sei. Mas acho que é mais ou menos a mesma questão. É tipo, se calhar daqui a muito tempo mas ao mesmo tempo é difícil, porque está tão enraizado, mano. E lá a cultura é tão diferente. Sim, mas imagina, mas para quem está tipo, para quem está agora a vir nesta geração, já começa a ter bem mais pessoas como referência no mundo natural. Entende? Então, eu acho que vai demorar ainda um tempo, mas acho que as coisas estão a caminhar para isso. Tanto, mas eu acho que há tanta coisa a coligar, mano. Tipo, treinadores é dos dois lados. Não falando mal, ok? Mas eu acho que é importante, tipo, em culturismo natural haver preparadores naturais. Mais... Ponto. Yeah. Estás a ver? Eu acho que isso é importante, mesmo para fazer o culturismo natural de crescer. Yeah. Agora até me lembrei que é teu treinador. Vocês já ouviram o AJ Morris a falar? Não, por acaso nunca ouvi. Não sei se já tiveste alguma conversa com ele sobre isso, mas eu vi uma vez num vídeo dele do YouTube que lhe perguntaram porque é que ele não treina atletas organizados. E lá está, tipo, querendo ou não, a questão da droga muda muita coisa, tipo, e eu concordo plenamente com ele e penso da mesma forma que não vai mexer numa coisa que não sabe, estás a ver? Tipo. Claro, sim. O máximo que eu já vi dele foi ele ter um atleta que era o Jack, ele agora é atleta, é FBB Pro, em que ele era preparador dele e ele apenas fazia-lhe o treino, porque tipo, não fazia mais nada. Porque, acabam por ser muitas outras coisas envolvidas. Completamente. Sim. E opá, focando outra vez na parte de Portugal, eu acho que nós neste momento temos mais pontos positivos do que negativos, por isso é que estamos a evoluir tanto. O principal fator que fez implodir isto tudo, eu continuo a dizer, eu acho que foi a questão do Heitor ter sido campeão mundial. Opa, acho que isso aí foi um máquina pessoal, tipo, foi tipo, ok, se um conseguiu no menos físico, outros vão conseguir no bodybuilding, e eu acredito que ele não será o único campeão mundial no futuro. Acho que até na questão das femininas, acho que vai começar a aparecer muitas atletas femininas boas, principalmente, por exemplo, agora na questão da OCB que eles trouxeram a wellness. Pá, eu acho que vai dar muito mais abertura para as atletas portuguesas subirem na wellness, porque elas já podiam isso há muito tempo. E opá, eu acho que a principal questão que nós não vemos, e eu falo muitas vezes nisto, é Portugal, porque é que, por exemplo, no culturismo organizado não tem tantos atletas de expressão? Porque é preciso isto, é preciso muito dinheiro, ok? E não quer dizer que no culturismo natural não seja preciso, também é, mas não se compara. Não, nada disso. Nada a ver. E quando tu
tu pões em cima da mesa, ok, eu vou gastar X na competição. Se cada vez tiveres mais competições em Portugal, não vais precisar de gastar tipo, em viagens e alojamentos como precisas para o estrangeiro, vais competir maioritariamente em Portugal. E isso para um país como o nosso é só uma vantagem. Por isso é que tu vês, por exemplo, a meu ver, neste momento a maior potência de culturismo natural do mundo é a Espanha. E tipo, quando eu te digo potência, é em cultura deles, na organização dos eventos, na comunidade que eles têm, seja qual for a federação. É o nível em que eles estão, tipo, de o atleta ver, é pertinente eu poder ir ali porque eu até posso ganhar alguma coisa. Ok, que se calhar não ganhas bem nada, né? Tipo, não ficas com financeiro, mas pelo menos vais lá, se ganhares, mesmo um amador, né? Tu vais ver, os amadores deles, nas categorias deles, acho que estão tipo 500 e tal euros. Como assim? Entendes? É uma cena surreal. E tipo, só o facto de tu ires lá, é tipo, ok, pelo menos ajudou-me aqui um bocadinho nas contas, isto, e o facto de eu ter ganho. Por exemplo. E eles próprios, tens muitos atletas que já vivem disso em Espanha, tens muitos atletas. Sei lá, Sério? tens por exemplo o Kevin Hernandes, que eu sei que ele vive do fitness e das redes sociais, estás a ver? Yeah. Ele não tem um trabalho próprio. Eu acho que ele faz algum, sei lá, tem alguns atletas, por exemplo, mas maioritariamente ele vive do. É marcas e patrocínios. Yeah. Ou seja, eu não sei se vocês já foram assistir a um evento em Espanha ao vivo. Nunca fui, mas era uma coisa que eu apostar. Levem os vossos atletas. Olha, uma experiência incrível que eu tive, para mim foi das melhores experiências de culturismo que eu tive, que nem foi um evento, foi o Natural Classic em 2024 ou 23, já não me lembro, ao certo. Um inteiro a falar sobre culturismo natural, estás a ver? Sei lá, o Roberto, o presidente de Espanha, para mim, se tu falares em ídolo de culturismo natural, não é como atleta, mas é como personagem de culturismo natural, é ele. Eu já tive o prazer de estar pelo menos 3 vezes com ele pessoalmente. Uma das vezes, pronto, já estávamos na mesma mesa e já partilhei mesa de júri com ele também. Surreal. É um gajo que, tipo, se tu o conheces, tu percebes, ele é o cérebro daquilo tudo, não é? Tu percebes o porquê que eles chegaram lá, estás a ver? E tens muita coisa que tens que fazer cá. Surreal. Mas pessoal, o que é que. Mano, o que eu ia perguntar ao Barroso. Parece que eu te chamo Barroso ou André? É igual. É igual. Ok. O que é que tu vês? Porque imagina, aquilo que eu vejo, se calhar, não das duas maiores potências, mas neste momento a nível de países, quem tem mais atletas a competir ou quem tem mais fama, tipo, Espanha claramente como potência, e se calhar a UK já mais firmada nesse sentido, ter muitos atletas naturais, etc. Aquilo que eu vejo maior diferença neles, mano, é que em Espanha não há assim, não é que não hajam tantas competições, eu acho que não há tantas federações, ok? Porque competições eles, acho que eles têm muitas mesmo regionais ao longo do ano e assim, e no UK tu vês muitas federações a aparecer, tipo UKDFBA, PNBA, não sei, mano, 1001, né, que existem lá. O que é que tu vês que possa ser tipo, ok, a estar a tornar o UK tem muitos atletas, mas calhar não tem aquela chama acesa só puramente, entre aspas, de culturismo natural e Espanha ter? Achas que pode ser por aí? Ou o que é que faz com que uma realce um bocadinho mais a outra nesse sentido? Sei que vou ser um bocado polémico agora, algumas pessoas não gostam muito disto. E eu hoje em dia também não tenho tão alinhado com isto. Primeiro, vamos começar por partes. Existem mais federações em Espanha. Existe a OCB, a WNBF, a NPC, né? eu tenho que dizer devagar, senão existe a OCB, a WNBF e uma que acho que é assim, as iniciais, AESN. Acho que é assim que se diz. Ou já existiu e deixou de existir. Sei que a ISN também faz competições lá, só que a mídia que a WNBF tem lá e agora a OCB encobre as outras todas, por causa das figuras e das referências que eles têm dentro dessas federações lá. Por exemplo, sei lá, a questão da OCB, quem está por trás, pelo que eu percebi, é o Ruben, um atleta de bico fenomenal, o Kevin Hernandes, o Dani Postigo, ou seja, era pessoal já pró do culturismo natural que transitou para a OCB. Depois, na WNBF, eles têm uma cena criada por Roberto, tipo, brutal. E a cena polémica que eu ia falar, e para mim a principal razão deles estarem onde estarem, e tipo, tu se um dia fores lá conviver com eles, tu vais ter várias pessoas que tipo, ok, são mais extremistas, eu só quero saber de culturismo natural e nem quero saber de culturismo organizado. Só que, o que eu acho que lhes levou a um sucesso tão grande foi serem assim tão extremistas. E quando eu te digo extremistas, eles chegaram ao ponto de
vou dar um exemplo. Eu sei que eles souberam que estava lá um parador que acho que era famoso lá no YouTube, no culturismo organizado, e eles sabiam que ele era organizado, estás a ver? E então o gajo levou lá atletas, eles não queriam que ele levasse atletas, ou seja, que coaches organizados levassem atletas lá. E então o que é que eles fizeram? Um teste antidoping ao coach. Mas imagina, eu lembro disso ser uma política, acho que foi o ano isso é passado um que isso apoiamento aconteceu. enorme. Mas Eu tu não lembro, sentes que, por exemplo, isto é a minha visão, e até para Portugal, e olhando também para o caso, por exemplo, do UK, que eu vejo muito isso, tu não sentes que, dado que nós somos poucos, na verdade, tipo, cá em Portugal, nós já somos poucas pessoas em Portugal, já somos poucos a estarem no mundo de culturismo, tu não sentes que seria bem melhor para o culturismo como um todo, para ambos, tanto para um lado como para o outro, se tipo se unisse mais as mãos em vez de andar tipo de mãos A cena aqui, a diferença é que não te esqueças que em Espanha, por exemplo, da WNBF Espanha, né, tu vês um montante gigante de atletas naturais e preparadores naturais. Sim, Em Portugal isso. tu não vês esse tipo, ou seja, é uma esmagadora maioria. Então eles podem meio que fazer uma revolta, entre aspas, porque está-se bem, eles já têm tipo aquilo tão a andar e tão fluido que eles não precisam daquele gajo. Eu acho que em Portugal nós ainda precisamos. Ainda precisamos, é. Imagina, isto para mim tem várias explicações. E eu estou em cima do muro hoje em dia, vou-te explicar porquê. Eu não consigo, eu já fui mais extremista porque fui muito contagiado por esta parte espanhola, ok? Eu tive coaches espanhóis, tenho o contacto pessoal de alguns deles, pá, cheguei a passar férias à Espanha e a minha mulher ter que levar com culturismo nas férias todas, porque eu ia treinar com um atleta, depois ia treinar com o outro, estás a ver, durante as férias, sei lá, pá, eu lembro-me de acordar de manhã e não acreditar que ia treinar com o Pedro, estás a ver, tipo, com outro campeão mundial pro. Porque, opa, os gajos foram tão, tipo, abertos, estás a ver, tipo, não é fácil, seja em que país for, tu chegares a ver um atleta pro e dizeres assim, olha, eu sou da WNBF Portugal e não sei o quê, e queria treinar contigo, estás a ver, tipo, já competi lá em Portugal e hoje queria treinar contigo. Os gajos super abertos, depois decidi fazer uma entrevista com eles, e eles fizeram, opa, ou seja, lá resultou que eles sejam extremistas, mas não quer dizer que aqui resulte, se nós fizermos o mesmo, estás a perceber? E eu concordo com o João quando o João diz nós somos tão pequenos que se nós fizer isso vamos acabar por matar o nosso mercado, só que eu chamo a atenção de outra coisa, eu concordo contigo, só que eu chamo a atenção de outra coisa que nós já fizemos uma parte boa que foi, se a NPC criou competições naturais, foi porque viu que existia um mercado, ok? Claro. E quando eu digo mercado, tipo, se nós fôssemos assim tão pequenos, eles não criavam competições naturais. Porque é a minha opinião pessoal, eu não conheço ninguém que esteja na organização da NPC em Portugal, ninguém mesmo, acho eu, mas eu sei que eles não têm interesse nenhum no culturismo natural. Nenhum atleta organizado, a menos que já tenha competido de forma natural e ficou com aquela nostalgia, sabes? Eu não acredito que nenhum atleta natural, que nenhum atleta organizado tenha algum tesão, por exemplo, em ir a uma competição de culturismo natural e estar lá a vibrar com a competição, estás a ver? Sim. Eu entendo isto perfeitamente, porque eu hoje em dia também não tenho vontade nenhuma, nem me queria assim, por exemplo, hoje em dia eu não me lembro de quem é que foi o último Olímpia, nos últimos, sei lá, 5 anos, eu não sei, porque eu não vi, e eu antes via tudo, não, estás a ver? Ou seja, eu entendo a perspectiva deles, porque é tipo, os nossos chips para eles são patéticos, estás a ver? Tipo, e opá, eu entendo, eu sou muito direto nessas questões, ou seja, o que é que eu acho que vai acontecer em Portugal? Vai haver pessoas, se calhar, do mundo organizado que até nos vão ajudar a crescer, ok? Mas nós nunca poderemos chegar, nós nunca podemos chegar de mãos dadas ao ponto que chegou a Espanha. Porque se nós chegar de mãos dadas ao ponto que chegou a Espanha, na minha humilde opinião, sem criar problemas com ninguém, isto é tudo em termos financeiros, vamos dizer assim, se nós começarmos a chegar perto do mundo organizado em Portugal, ou eles também abrem a parte mais para o natural como já abriram, ou senão eles esmagam-nos, entendes? Tipo. E o que é que aconteceu em Espanha? O Roberto deixou claro desde o início que tipo, não há relação, esquece, principalmente com ele. Ele é um gajo que falasse com ele, esquece, tipo, ele não tem abertura para isso, não vale a pena. E tipo, ele está pronto a ter bifes no YouTube a toda a hora e está tudo bem, estás a ver? Tipo, eu não estou preparado para isso, nem quero,
E opá, acho que não vale a pena, estás a ver? Tipo, acho que em Portugal nós temos que ir passo a passo primeiro. Por exemplo, o que eu sinto muito especialmente do UK, porque eu honestamente não acompanho muito a parte espanhola, acompanho mais a parte do UK. Tipo, eu sinto muito que o que eles valorizam acima de tudo é tipo. Lá está, tipo, eu sinto que eles, mesmo os harmonizados, e isso não acontece cá em Portugal, eles falam das drogas única e simplesmente num contexto tipo de um extra. E tu vês tipo os atletas a admirarem atletas naturais tipo com toda a excelência porque eles estão a olhar para o shape deles igual, e eles estão a ver igual. treino, estão a ver dieta, estão a ver simplesmente isso. Há a droga, sim, mas eles conseguem valorizar tudo o resto. Entendes? Sim. Eu sinto que tipo, falta essa capacidade, tanto de um lado como do outro, de haver essa valorização. Tanto do pessoal natural para os harmonizados, como dos harmonizados para o pessoal natural. Cá em Portugal. Essa é a minha opinião, tipo, em relação a isso, entendes? Porque no UK eu vejo eles, tipo, super na boa, treinam todos juntos, fazem não sei o quê. Se calhar também um bocadinho pelas referências que eles têm. Tu vês, por exemplo, o Cuba, que é uma enorme referência, vês o GP, que é uma enorme referência, que treina com o AJ, que é outra enorme referência, e eles estão juntos. E cá em Portugal, por exemplo, não vês isso. Mas estás a perceber? Tipo, eu sinto que isso para Portugal Porquê? seria. Diz-me um coach ou mesmo atleta natural que já tenha chegado à notoriedade das redes sociais, sei lá, digam-me aí um unizado que tenha bons seguidores em Portugal, que eu também não acompanho. Também não conheço. Sim, whatever. Um Rezende, agora está nos Estados Unidos e estou-me a lembrar. Ou, sei lá, apareceu-me no outro dia um tipo patrocinado qualquer, acho eu, de um Francisco qualquer coisa, tipo gigantão. Sim. Yeah, whatever. Ou seja, tipo, se o natural chegar a esse ponto de visibilidade, não é que eles te aceitam ou não, eles são obrigados porque eles não vão bater em alguém que é do mesmo nível deles ou maior, estás a ver? Tipo, e isso é a minha visão do que aconteceu no UK, mas também é uma questão cultural. Eu não vou ser em Itália, agora no último mês que eu estive lá, eu tive a conversa há algum tempo com o Josh, o do Natural Physique. Não sei se vocês conhecem o Josh. Sim. Competiu há 3, 4 anos atrás. Eu lembro. Yeah, ele foi lá levar uma taxa, né? Yeah, o atleta que até ganhou o meu atleta. Ok. Tivemos uma conversa com ele e eu fiz-lhe exatamente essa pergunta. Tipo, fiz 2 perguntas. A primeira foi, que também é uma dificuldade que eu encontro em nós portugueses, e aí eu culpo 100% a nossa cultura e já vos explico o meu ponto, que é, eu fiz-lhe a pergunta de como é que os atletas naturais e mesmo organizados ingleses ficam, do UK, aquele escocês, ficam tanto tempo em dieta e tanto tempo secos ao extremo, e tipo, o foco que eles têm, sei lá, o atleta dele desceu de palco, era a 5ª competição dele, e eu disse-lhe, agora vais relaxar um bocado, vais descansar, e ele disse, vou comer uma pizza e depois vou voltar ao plano, estás a ver? Tipo, e isso em Portugal, a gente sabe que a maioria dos atletas em Portugal sai da competição e... Isso é cultural, isso sim. Tu vês todos os atletas a fazer isso lá fora. Lá fora, quando eu digo lá fora, é hormonizados. Atletas, né? Aquilo que tu vês é comi fui eu para o show na pizza e ganhei no dia seguinte. Sim. É isso que tu vês. E o gajo, o que é que ele me disse? Diz ele, nós na Escócia, por exemplo, não temos muito o que fazer. Nós treinamos, comemos, dormimos, tipo, em Portugal há muito mais que fazer. E isso a mim, na minha opinião, eu sou bastante flexível enquanto coach, e eu antes não era. Antes para mim tinhas que viver numa gruta, estás a ver, não ver pessoas nem caraças. Só que vamos ser sinceros, vou dar um exemplo. Tu estás em preparação e se me perguntar, olha, tenho ali o festival, sei lá, Marés Vivas ou assim, eu posso ir, eu vou comer tudo direitinho, eu vou fazer os passos e não sei o quê. Podes, mas vais ter um gasto extra, tipo... Mete na balança, filho. Estás a ver? Yeah. E a questão dos ingleses compartilhar junto com os organizados, eu também lhe fiz essa pergunta, que eu disse, aqui em Portugal é difícil, expliquei-lhe a vertente espanhola, que é tipo, da parte dos naturais eles não querem, estás a ver? Tipo, E o gajo simplesmente respondeu-me, tipo, we don't give a fuck, estás a ver? Tipo, eles não querem saber, tipo, eles querem subir a um palco. Ele disse, eu tanto subo um palco com gajos que são organizados, tipo, mesmo como o AJ fez no ano passado, subiu a palco com organizados e estão-se a cagar, tipo, estás a ver? Está tudo bem, sim. Eu acho que, sabes, tipo, eu acho que é importante, porque a opinião das outras pessoas importa, mas nós é que damos a devida importância a essa opinião. E eu acho que nós, naturais, é que temos que começar a dar mais importância a X opinião e se calhar não a hormonizados opinião. Entendes? Ponto. Está aí. Tipo, eu acho que está aí o segredo, para ser sincero. É
Quem é que me importa eu realmente, tipo, dar show? É para mim, é para os atletas em Portugal que são E é naturais. tipo, tu, negativamente, mas é tipo, ok, calma, mas essas pessoas realmente interessam-me. Ok, se calhar não. Então Sim, 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 é sim. só seguir com Yeah. com a minha ideia e só levar as coisas. Pá, e se alguém falar mal de ti ou gozar-te ou caralho, isso é bom. Eu vou-te dar 2 nomes que principalmente vocês conhecem melhor do que eu vi os gajos a ser gozados no início e hoje em dia são 2 dos maiores. E um é harmonizado e outro é natural. O primeiro foi o Tuca, meu. O Yeah. Tuca, nem só gozado, meu. Nem só gozado. Eu cheguei a Uhum. ouvir em ginásios cenas sobre ele, tipo aqui, estás a ver? Os Aham. gajos sem fazer ideia nenhuma que eu conhecia, tipo, a falarem mal do gajo gratuitamente só por, sei lá, porque ele tinha uma cara de um gajo mais novo, por exemplo, estás a ver? Tipo, Aham. cara de Aham. escola, no Yeah. início. E opá, não gostavam que as coisas que ele dizia, tipo, num treino fofo, aquelas cenas que ele dizia, Sim, estás a sim, ver? sim. Uhum. E outro, meu, que hoje em dia é muito maior do que todos os gajos que usaram com ele naquele dia do Instagram, foi Simão Lameiro. Eu, tipo, hoje em dia não falo tanto com ele, tipo, não estamos tão próximos, foi a primeira vez que eu falei com aquele gajo e foi para lhe mandar um link dos comentários que tinham feito dele, lá numa página qualquer, e dizer, oh mano, esquece lá isto, tipo, não ligues estes comentários e segue o teu trabalho é excelente. E o gajo logo na estreia dele sacou o segundo lugar nas competições todas e agora Yeah. é IFBB Pro, estás a ver? Tipo, Aham. ou seja, se alguém está a falar mal da cena e está a gozar connosco, opa, eu também tenho sempre tendência a cagar para isso e seguir com o meu Sim, sim, caminho. sim. Sim, até porque Sim. essas pessoas todas que tiveram de impacto foi porque de alguma forma eram fora da norma e então acaba Levantaram por uma ser assim. bandeira, ponto final. É Tipo, tu simples. vês, tu Olha vês, o e caso ambos por acaso do foram Caio. por um treino. Sim. O Yeah. Caio Boatura foi exatamente isso que aconteceu. Ele levantou completamente uma bandeira no Brasil e o Yeah. Caio ainda foi diferente porque o Caio levantou a bandeira, voltou a tirá-la e Uhum. agora nestes anos aquilo de repente deu tipo outra vez, tipo agora está a surgir outra Sim. vez. Mas Yeah. tem que haver sempre algum maluco a levantar isso. A verdade é um pouco Uhum. por aí. E eu queria só fazer uma questão que tu falaste há pouco, mas eu queria falar contigo em relação a isso. E eu comentei isso com o Sequeira. Eu gostava de perceber de que forma é que tu achas, por exemplo, na OCB que criou a Wellness. Eu queria saber, tipo, até que ponto é que tu, tipo, dado que, tipo, no contexto natural pode não haver tanta diferença, assim como pode não haver tanta diferença da clássico para a bodybuilding, qual é, tipo, o principal ponto que tu dizes, tipo, ok, não, a ideia foi esta por conta disto, disto e disto. A minha opinião é que realmente, tipo, eu comentei isso com o Sequeira, é que realmente há mulheres que Estrutura. simplesmente têm, tipo, a anca e as coxas mais largas por natureza e se calhar nunca se iriam encaixar numa biquíni. Mas qual é que é tipo aquilo que tu digas, olha, o ponto foi mesmo este? Ou achas que de alguma forma foi mais uma questão tipo de nome e meio que quase como se fosse tipo de marketing, porque naturalmente tipo aquelas atletas que se identificam com as atletas wellness harmonizadas acabam por ver aquela wellness como tipo, ok, isto vai ser mais fixe para mim, por mais que não haja grande diferença para a biquíni. Imagina, eu vou-te responder de uma forma que, tipo, que é exatamente a minha visão. Imagina, eu quando comecei a ver culturismo, eu só via tipo categorias de peso, de bodybuilding e nem existia menos físico. E nós temos que ir sempre, nós organizações, na minha opinião, temos que ir sempre ao encontro do que os atletas querem, ok? Ou seja, no tempo que surgiu a menos físico, era para aquele pessoal que estava a iniciar ou que, sei lá, o Uhum. era fraco, várias cenas. A linha Yeah, deles era yeah. bonita e ficou na moda, estás a ver? Depois, mais tarde, surgiu a clássica. E agora, trazendo isso para a visão natural, sendo muito sincero como atleta, como júri de competições, o que é que eu acho? Existe pouquíssima diferença de umas categorias para as outras, seja feminino ou masculino. Porque a diferença de massa muscular nunca vai ser muito grande, ok? Se Uhum. falarmos em linha de shape, ok, sim, toda a gente tem uma linha diferente e algumas enquadram-se melhor umas das outras. Mas, na questão da Classic, quando ela apareceu, por exemplo, no mundo natural, eu não fui a favor, sou-te sincero. E vou-te explicar porquê. Para mim, na Classic, existem duas coisas basicamente que mudam para a bodybuilding. O posing, tens de ter um pouco mais de arte, tens de ter um pouco mais aquele toque e o jeito para as poses, Uhum. e se calhar a condição, porque não se quer uma condição para a classe tão hard como se quer para a bodybuilding, estás a ver? Aham. Foi por isso, sei lá, eu lembro-me que atletas que ganharam, ficaram em segundo na bodybuilding e repetiram a classe, eu meti, sei lá, quarto ou quinto classificado e não foi porque tinham um mau shape, entendes? Mas não Yeah. se enquadravam naquela categoria.
estavam com a condição rara demais, as poses eram muito tipo duras, rígidas, e foi mesmo aquela mensagem tipo, tu és campeão no bodybuilding, não és na clássica. E depois tens o exemplo ao contrário, tu tens um português clássico que é o Sérgio qualquer coisa. Sim. Foi o Salto que ganhou o ano passado. Sérgio Oliveira, achou. Eu acho que ele não ficou bem classificado na clássica, opa, acho que lhe faltava, desculpa, na bodybuilding, faltava-lhe mais condição, mais trabalho de inferiores, só que o shape dele depois, olhando para o lado clássico, encaixava perfeitamente. Okay. E agora, voltando para o lado das meninas, sei lá, tu quando vês uma woman's physique ou uma figure no natural, pá, a diferença são pouquíssimos quilos, estás a ver? Tipo, é mais posing até. Tu se medis, aquilo é quase igual, estás a ver? Bikini e o wellness, eu aqui já tenho uma opinião diferente de tudo isto que eu vos disse. Porquê? Se tu espetares uma categoria wellness, sei lá, na República Checa, vai lá uma portuguesa ou brasileira ou espanhola, coitadas, elas não têm hipótese, entendes? Porque é um fator genético muito grande, como o João falou, estás a ver? E eu acho que a wellness era necessária por duas razões. Por esse fator genético e porque as meninas estavam a pedir, estás a ver? Tipo, tu para fazeres à mulher tipo portuguesa ser uma biquíni, quantas calorias é que elas vão comer por dia, meu? Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Nem todas têm vamos dizer, essa genética para isso. E se calhar em Portugal, como ao Brasil e em Espanha também, encaixa muito bem uma categoria wellness, entendes? Ou seja, se eu fosse de um país de leste, se calhar diria mesmo à Federação Inicial, pá, acho que não vale a pena aqui nós fazermos isso. Agora em Portugal acho que faz todo sentido. Sim. Mano, percebo perfeitamente. Acho que faz mega sentido. Mano, e agora falando um bocadinho se calhar de futuro, o que é que tu te vês tipo, enquanto atleta, enquanto preparador? Não sei se tipo, o que é que tu vês a desenvolver mais dentro do culturismo natural? Eu depois de ter competido em 2021, eu tipo para competir mesmo em 2024, ok? Eu quando saí de palco em 2021, eu lembro-me de olhar para o lado para o João e ele se calhar até vai ouvir isto e vai se rir em casa. Pá, eu disse-lhe a ele, tipo, antes de entrar em palco, eu disse, esquece, sem chance nenhuma, tipo, quando tu olhas, eu era um muito sincero, fui sempre muito sincero, e naquela altura foi mesmo, só João, estás num nível brutal, o gajo está muito grande mesmo. E eu sei que aquela vontade de ver tanta gente maior que eu, estás a ver? Ok, o pessoal elogiar a minha linha, a minha condição e tal, mas eu saí dali de palco, tipo, eu só volto a subir quando tiver 20 kg a mais, estás a ver? Tipo, que é aquela sensação. Depois, em 2023 comecei a trabalhar com o Chip, tive uma evolução tipo, brutal, sei lá, a nível de cargas nos treinos, sei lá, nunca tinha feito tanto volume e tanta intensidade, porque realmente estava num momento espetacular, estás a ver? E mudei a minha abordagem de treino, mudei completamente a minha abordagem de alimentação, comecei a usar alimentos que não usava antes, porque era tipo, mais extremista, estás a ver? Eu era muito da batata doce e frango. Eu era muito disso. Sei lá, tu se perguntares ao pessoal que estudou comigo... Não meteu-te presunto, não? Presunto ibérico? Não te meteu presunto ibérico? Meteu. Claro. Isso aí... Todos têm presunto ibérico. Isso mas também meteu, é uma cena cultural, é quase o bacalhau deles, estás a ver? Eu sei. Eu achei piada, estás a ver? É engraçado, mano. Pá, mas posso dizer que eu quando vi lá a primeira vez na folha presunto serrano, eu disse, este gajo está maluco da cabeça, eu tenho que secar, tipo, estás a ver? Mas hoje em dia, tipo, o Chip para mim, já conheci muita gente no mundo do culturismo natural e só falando com outros naturais. E para mim, até agora, top 1. Top 1 das pessoas que eu conheci. Nunca trabalhei com o AJ, nunca trabalhei com ninguém do UK, mas das pessoas que eu trabalhei e conheci, meu. E depois, com compreensão do atleta e tudo, é um gajo mesmo espetacular. Fez-me evoluir bastante. Em 2024, eu estava planeado competir e era o ano que coincidiu o nascimento da minha filha. Muito pouco antes da competição eu tive não foi uma lesão, foi um acidente aqui. Eu estava a fazer dips, o lastre soltou-se com 30 kg e bateu-me em cheio no pé, estás a ver? E eu já estava muito com a ideia de desistir de competir e era uma coisa que para mim me custava um bocado. Por causa da tua filha, do nascimento da tua filha. Sim, porque foi um momento, tipo, imagina, é o melhor momento das nossas vidas, mas se calhar vocês um dia vão saber o que é isso. Eu costumo dizer, é a melhor coisa do mundo e a mais difícil do mundo, estás a ver? Uma preparação é bem mais fácil do que ser pai.
E opá, cada caso é um caso. Eu comecei a trabalhar muito mais horas que aquilo que trabalhava antes. E opá, eu comecei a deixar de ter prazer de estar na prep, estás a ver? Tipo, estava a fazer aquilo mesmo por obrigação e parece que, opá, eu acredito em Deus e aquilo foi quase um sinal de Deus, estás a ver? Uma confirmação. Tive 7 semanas sem andar, estás a ver? Ou seja, sei lá, eu vinha cá para baixo para o meu ginásio de muletas, demorava para aí meia hora a descer para vir para treinar na mesma, estás a ver? Tipo, lembro-me até do Simão Lameiro mandar-me uma mensagem: mano, treina na mesmo lado esquerdo, caralho, treina no mesmo lado esquerdo, não desistas. Eu disse: não te preocupes. E opá, depois disso, aí em 2024 bateu-me aquela cena de: ok, eu quero continuar a estar dentro do culturismo natural, eu já tenho a minha equipa de culturismo, opá, vou-me focar nisto e vou-me focar a ajudar o culturismo natural em Portugal. Toda a gente sabe, eu não escondo, eu ajudei em todos os eventos da WNBF, só não ajudei no que foi feito em Espanha na altura em 24 também, salvo eu. O ibérico, né? Aí não tive qualquer influência, nem estive lá sequer, mas nos outros estive lá e ajudei em todos os eventos e a minha visão foi sempre essa, não entendes? Ou seja, no momento eu estou completamente focado nos meus atletas e no crescimento do culturismo natural. E por isso é que eu este ano decidi trazer a OCB para Portugal. Já não estou na organização de eventos da WNBF. Irei apresentar a nossa equipa em breve nas redes sociais. E opá, eu fiz isto porque essencialmente eu olhei para os nossos atletas e pensei: ok, se eles tiverem uma ou duas competições por ano para competir, é melhor do que não ter nenhuma, sim, mas tipo, falta muita coisa. E há pessoal, tipo, nem toda a gente tem as possibilidades, se calhar nós temos de ir ao UK, ou ir à Espanha, ou ir a, sei lá, whatever que país for, pagar um alojamento, viagem, inscrições, tintas, estás a perceber? E eu sei que quanto mais competições em Portugal tiver, mais atletas vão surgir. Porque há muita gente aí natural, tipo, que não compete, lá está, não estão para fazer uma viagem para competir. Eu honestamente, não para fazer uma season e só conseguem ir à WNBF e depois tem outras todas, se calhar muito, ou não com tanto nome, ou são muito afastadas, whatever, não sei. Tipo, eu Agora, por diz. fala. Não, diz já. Não, opá, era só para terminar o raciocínio. Eu estou a planear, tipo, não vou dizer o ano certo, não sei se será para o ano, não sei se será daqui a 2 anos, mas com toda a certeza eu vou voltar a competir, não é? Tipo, eu sou coach, mas nós todos que somos coaches temos aquele bichinho de atleta dentro de nós, uns mais, outros menos, e eu sei que ainda tenho muito para fazer. Estou com 27 anos agora e este desporto é muito longevo, portanto eu tenho imenso tempo, mas neste momento, opá, eu quero criar muitas condições para os meus atletas se ingrarem, mas acima de tudo para os outros atletas se ingrarem também, porque eu sempre me foquei nisso e acreditei no nosso valor. Ou seja, se eu fui dos primeiros a acreditar e a subir a palco, hoje em dia eu tenho que continuar a acreditar ainda mais. E, tipo, eu sei onde é que nós podemos chegar, só que há muito trabalho para se fazer em Portugal. Tipo, em Portugal, e eu estou farto de falar isto com o Oscar, é tipo, embora, tipo, eu vou ser honesto, tipo, eu olho para uma NPC e não me traz aquele fascínio. E eu acho que vem-se muito pela questão da falta de testes. Por exemplo, agora quando eu vi ao CB, eu honestamente não conhecia. A primeira vez que eu ouvi falar na CB foi agora quando tu levaste o Nuno a competir. Foi a primeira vez que eu ouvi. Eu nunca tinha ouvido falar. E de repente cá em Portugal e assim eu fiquei tipo, ok, fantástico. Eu até presumi que tinhas a ver com isso porque foi a primeira pessoa que eu vi assim. Mas, tipo, eu sinto que este tipo de federações começarem a aparecerem mais. Tipo, nós cá em Portugal só tínhamos a WNBF. Tínhamos a NPC, é bom porque eu acho que os atletas também vão competir, é mais competição, é sempre bom. Ainda assim, acho que termos tipo mais uma federação que de repente tipo, apresenta as federação mesmas natural. uma federação natural com os valores tão marcados e assim, eu acho que é tipo incrível para os atletas. E quando mais competições destas houver, tipo, melhor, tipo, genuinamente. E isso é algo que me deixa tipo, realmente feliz por saber, tipo, ok, há uns tempos era uma ibérica, tinha que seguir para a Espanha competir, agora de repente há em Portugal, de repente já há a NPC que já traz mais 2 provas, o que não é incrível, mas não deixa de ser bom. De repente agora vem um OCB que de repente aparece aqui tipo com uma imagem que eu acho que vai ser bem vincada e vai ser bem forte também como federação eu acho que vai ser natural. incrível, mano. Então, pá, tipo, é fantástico. Não, eu acho que tipo, é incrível. pessoal... Parabéns às pessoas que estão a organizar isto e que têm tipo a mente por trás disto e a capacidade de estar dentro disto, tipo, sem sombra de dúvidas, para os atletas, o que o atleta mais procura essencialmente é sentir-se valorizado, não só por ser uma federação natural, não só por ser uma federação com testes, mas por ser um bom show. Eu acho que isso é muito importante.
o ano passado, o show do AJ, eu acho que foi dos shows mais falados por isso mesmo. Porque ele realmente dava importância aos atletas que estavam em cima do palco. Eles tinham o tempo deles, eles tinham as fotos deles, eles tinham tipo um show quase só para eles, assim que eles estavam em cima do palco. Então quando tu tens este culminar de fiabilidade, de tu te sentires importante, entre aspas, em cima do palco, é o que um atleta mais quer. E se ele sentir que as coisas são verídicas e que têm princípios, têm valores de culturismo natural que ele também acredita, eu acho que a partir desse momento, e só com a quantidade de atletas que está a surgir neste momento, eu acho que eles vão aderir, sinceramente. Eles, nós, né, também falando disto. Pai, e eu acho que as duas bases que tu tens que ter, principalmente no doping natural para já, a menos que um dia o culturismo natural chegue a um ponto, sei lá, de crescer tanto que haja muito mais investimento e aí tu podes andar muito mais em cima no antidoping. Neste momento, seja qual for a federação, o máximo que as federações conseguem fazer naturais é polígrafos e testes de urina. Podes fazer alguns testes de sangue, surpresa, etc. Sei lá. Imagina que tu és como hoje és atleta da WNBF Pro. Eles podem chegar à tua casa e podem pedir para fazer uma surpresa. Só que isso custa dinheiro e é isso que os atletas não E percebem. também não vão olhar para um gajo que não compete há 2 anos, né? Tipo, que está em Portugal. Se fosse um gajo que estivesse aí na Ribalta, eu acho que faria sentido. Agora, tipo, é difícil. Vem aqui a Torres Vedras, tipo, um gajo à toa, entre aspas, né? Apesar Mas de... olha que tipo, deveria ser assim. Os espanhóis fizeram isso. A pessoa que estava em off-season já para aí, sei lá, 1 ano, 2, 3 e eles, olha, pensas em voltar a competir? Ah, sim, então pega lá, faz aí então o exato, estás a ver? Não, eu acho que era, tipo, eu sempre já falei isto com o João, tipo, ok, amadores são amadores, dar o devido mérito, mas a partir do momento em que tu te profissionalizas numa federação, mano, aí tens que andar em cima deles constantemente. É a minha opinião, né? Como é lógico, depende sempre de investimentos financeiros, etc. Mas, mano, tu és atleta, tu és representante da WNBF Pro. Então, mano, a federação tem que andar em cima de ti, para não haver falhas. Pá, e uma coisa que eu digo ao pessoal todo, tipo, e eu falo muitas vezes disto com o Edu, nós estamos muitas vezes juntos, e, opá, o pessoal tem que entender uma coisa. Os esteroides fazem tanta diferença que se alguém usar, mesmo que seja pequeníssima coisa, ou é para o polígrafo, o pessoal que nunca fez, tipo, acha que aquilo é fácil para caraças. Eu já ouvi, tipo, sei lá. Não é. Eu crachei todo quando cheguei ao... todo burro, em preparação. Um dia conhece, né? Tipo, todos sabem, tipo, há atletas que podem ter um gatilho, né? Tipo, como aconteceu com o João Felipe, como aconteceu com outros que eu tanto conheço, tipo... Mano. Lá, pá, o conselho que eu dou ao pessoal, tipo, pá, vocês cheiraram cocaína numa festa qualquer quando tinham pai 16 anos, digam, tipo, vocês, sei lá, fumaram uma ganza na escola, tipo, digam também, estás a ver, tipo, nos mandar em cima da mesa, né? Porque aquilo lá está, aquilo não te diz lá no ecrã que tu mentiste, aquilo não é, tipo, várias coisas no teu corpo, ou seja, se tu estiveres a passar numa coisa que não estás a dizer, tipo, aquilo vai soltar agora. O polígrafo é essencial para como triagem, tipo, eu fiquei muito com isto na cabeça, tipo, sempre que me explicavam um polígrafo é como uma triagem, tipo, quando chegas ao hospital eles não te vão resolver o problema logo na triagem. Filtrar, né? Agora, também não podes o atleta reprovar no polígrafo, tipo, eu não digo riscares-o para sempre, tipo, imagina, eu não digo, reprovaste um polígrafo, não competes mais, estás a ver? Pá, faz como se faz com a medicina, tipo, um médico às vezes dá uma opinião de uma doença, mas tu vais procurar outra opinião, estás a ver? Tipo, ou seja, se tu reprovaste com um poligrafista específico, no ano a seguir, tipo, se for outro poligrafista, bem outra vez, tipo, se passaste está tudo bem, estás a ver? Tipo. Até porque se calhar pode, nesse ano, e eu conheço atletas que fizeram isso e que pensaram dessa forma, que é, perceberam o que é que lhes fez ter o gatilho, explicam isso ao poligrafista durante o polígrafo e tal. Tipo, muito provavelmente vão sem a cena dessa pressão, né? Fogo, eu pensei naquilo e agora não posso dizer a ninguém e agora estou a pensar nisto e agora não consigo deixar isto na minha cabeça. Até mesmo nessa questão que o André falou, tipo, alguém fumou não sei o quê, pergunta-lhe se ele já tomou alguma droga e o pessoal diz, tipo, não, mas depois tu estás na cabeça, pá, se calhar fiz não sei o quê. E é tipo, aquilo vai notar essa diferença, especialmente se tu te lembras disso, porque depois o ponto é um pouco por aí. 100%. Sim, e opa, há várias coisas, sei lá, pessoal que fez tratamentos quando foi criança, tipo, medicamentos que tu tomaste para uma, sei lá, eu lembro de uma vez, tipo, fui ao Algarve, fui picado não sei porquê, quando cheguei aqui tive que levar uma injeção brutal que eu nem sei o que é que eles me deram, estás a ver, tipo, tenho a receita guardada que eu na altura até disse à médica, então, na altura já tinha cometido, só a doutora, dê-me a cópia por favor do que você me mandou para aí que eu preciso, estás a ver? Mas acho que acima de tudo, tipo, se tu fizeres teste de urina,
a urina é diferente. Se tu fizeste teste de urina e acusaste alguma coisa, aí tens que ser suspenso, claro. Isso aí acho que é óbvio, toda a gente concorda. Mas tipo, aquilo faz tanta diferença. Se alguém usar mesmo alguma coisa, tipo, vai-se notar, meu. E além de se notar, tipo, mais cedo ou mais tarde, mas conseguiu fazer uma competição, ok, mas vai ser apanhado na próxima, tipo. Ou então vais a países que apertam mais, por exemplo, como Espanha, sei lá, os gajos em Espanha fazem testes de urina quase a toda a gente, meu, tipo, estás a perceber? Eles têm uma capacidade brutal para fazer o teste. Mas imagina, isso que eles fazem é consequência daquilo que é o crescimento do desporto no país. Claro. Então é tipo, literalmente, as coisas continuarem a andar e quando isto estiver, tipo, cada vez melhor. Olha, eu estou a ver isto num médio prazo, nem vou falar de longo prazo, vou falar num médio prazo. Médio prazo nós falamos aí 3, 5 anos. Mano, isto vai estar absurdo, filho. Viste só a quantidade de profissionais que tem neste momento em Portugal, cada vez mais, de várias categorias, bodybuilding, men's physique, biquinis. Mano, surreal. Pessoal a competir nos Worlds, pessoal a ir lá fora, pessoal a criar conteúdo em relação a isto, novas referências a surgir em todas as categorias. Mano, atletas, preparadores. O mundo em si do culturismo natural está-se a criar muito bem e eu acima de tudo, da minha parte, o que eu vou tentar trazer é tipo não fazer coisas erradas que eu já via ser feitas e trazer as melhores coisas possíveis que resultem aqui, estás a ver? Sim, e com certeza, mano, não descartando isso, né? Provavelmente vais falhar também e vais aprender em cima disso, como todos, né? Como todas as federações e como toda a gente. Eu acho que outro ponto, e tu falaste há pouco da questão, tipo, a OCB também nos Estados Unidos também já é uma grande referência e deve haver de certeza uma grande competitividade entre a WNBF e a OCB. Mas mesmo, lá está, tipo, havendo mais competições cá, só vai fazer as duas federações aprenderem umas com as outras, tentarem se superar uma à outra. Então, tipo, isto só vai promover mais crescimento. Portanto, para fazer esta comparação, Ronaldo e o Messi são quem são porque eram os dois, estás a ver? Tipo, eu ainda agora vi um do Messi a agradecer pelo facto do Ronaldo ter aparecido, porque senão ele não era o que era. Então é tipo, é literalmente isso. É literalmente já tinham parado de jogar os dois, de certeza absoluta. E isto é a mesma coisa, porque, por exemplo, se uma federação conseguiu 80, 90 atletas num ano, a outra vai querer ter 100. Se a outra teve 110, o outro vai querer ter 20. E só dessa forma é que podes crescer. E uma coisa que nós temos que conseguir no futuro é que, tipo, a gente tem que crescer primeiro deste ponto embrionário para chegar aos grandes mídia um dia. Por exemplo, o Heitor conseguiu isso. Ele teve uma menção num programa qualquer, num comentador político, das notícias, eu lembro disso. O gajo até foi candidato a Presidente da República. Sim. Ou seja, aquilo foi tipo 10 segundos que o gajo fez uma menção só ao Heitor. Mas tipo, nós temos que conseguir chegar, tipo, sei lá, quando uma Sport TV estiver a falar de esportes mais aleatórios, falar de nós, estás a ver? Tipo. E esse foi o sonho que o Roberto, o Presidente de Espanha, me falou muitas vezes. Tipo, ele disse que provavelmente poderá não conseguir, que é preciso muita coisa, mas ele disse que o sonho maior dele é que isto fosse um desporto olímpico, estás a ver? Eu também entendo que é muito difícil, porque não é um desporto objetivo, tu não levantas uma barra de chão e ganhas, estás a ver? Tipo. Só que, nós, se realmente queremos crescer, nós temos de trazer isto para o mundo real, estás a ver? Tipo, claro. Tirar isto da nossa bolha. E se nós não nos unirmos todos os atletas, tipo, vai ser impossível, tipo, estás a perceber? E quanto mais prós houver nas diferentes federações, mais reconhecimento vai haver e isto é uma boa bola de neve. Mano, 100%. E até tu... Eu acho que isso é uma coisa positiva. Tu vês muitas pessoas, principalmente quem já vive o culturismo se calhar há mais tempo, ou mais a sério, vamos chamar assim desta forma, a ir competir lá fora. Eu acho que isso é fixe. É mais oportunidades para tu ter mais experiências, conhecer pessoas novas, mais oportunidades para tu teres, eventualmente, né, melhores placing e teres mais visibilidade. Tudo isso eu acho que acaba por ser uma bola de neve. E felizmente há pessoas em Portugal e atletas em Portugal, preparadores em Portugal, que apostam verdadeiramente nisso e gostam de verdade disto. Então eu acho que, mano, é tempo, mas genuinamente é tempo a fazer as coisas bem. Eu acho que estamos no caminho certo. Claramente estamos no caminho certo. E posso dizer, por exemplo, nós agora acho que temos que nos espelhar nos nossos vizinhos. Espanha já consegue fazer eventos com mais de 250 a 300 atletas. A Itália, não sei se vós viste este fim de semana que passou, a OCB Itália conseguiu ter 250 atletas na competição em Roma, tipo. E quase todos são italianos. Ou seja, tipo, nós estamos a chegar ao ponto de
Portugal também vai beber um pouco disso, porque, tipo, eu, por exemplo, lá em Itália, tu não tens noção quantos atletas me disseram: Portugal, sim, eu vou lá competir, tipo, estás a ver? Tipo, porque os gajos já são tontos lá, tipo, olha, eu lembro no ano passado, por acaso, nem é preciso falar muito disso, mas foi uma competição que me desiludiu um bocado em termos de organização, mas a WMF França tem 250 atletas, é uma coisa também brutal, tipo, a França também tem muitos atletas. Nós temos que nos espelhar nisso, estás a ver? Tipo, só que lá está. Nós não podemos fazer o que, por exemplo, a França fez no ano passado. Espetou 250 atletas quase num backstage. Uma cena pequeníssima. Estás a ver? Tipo, isso é que a gente tem que olhar e dizer assim, ok, o público tem que gostar, sim. Mas primeiro, os primeiros que têm que gostar são os atletas, tipo. Ponto. Tem que ter um backstage em condições. Tem que ter, tipo, alguém da federação que esteja a organizar o evento, que qualquer dúvida que eles tenham, que lhes responda, que os informe, que os oriente o que é que eles têm que fazer, tipo, nas questões de palco, tipo, por exemplo, as pessoas focam-se muito no espaço. Eu como pessoa que já foi a tantos eventos e tudo, a cena mais importante que tu não podes falhar no dia é as luzes, tipo, as luzes têm que estar todas encaixadas, e, tipo, sei lá, tu vês, por exemplo, eventos na Europa que estão a ter mais qualidade do que eventos mundiais na América. Tipo, já tiveste mundiais na América com luzes horríveis, tipo, feitos em hotéis, estás a ver? Tipo, e isso é bom para nós europeus porque nós estamos a mostrar aos americanos que qualquer dia eles vão ceder, porque Espanha eu sei que já tentam fazer isso. Vão ceder e vão tentar trazer um mundial para a Europa. Tipo. Com certeza, mano. Com certeza. E podes crer que o mundial na Europa, em termos de nível de atletas, seria muito maior. Porque a questão dos Estados Unidos ser um país tão grande e o culturismo natural ser um mais pequeno em todo lado e na América não é exceção, os gajos, tu vês fotos às vezes de pro-cards que eles dão que aqui na Europa se calhar nem décimo ficava numa. Tu viste aquele rapaz super conhecido que ganhou no Canadá, que na altura foi bastante polémico? Sim. Há 2 anos, não estou em erro. É um rapaz. Foram muito polémico porque ele não apresentou uma condição bacana. Ele foi tipo com as coxas tipo, completamente off e ganhou o Procard. E foi tipo. Tanto que o pessoal. Eu até já tive alguns atletas a mandarem-me, tipo, atletas do Canadá, por exemplo, e a dizer-me assim: no Canadá isto é 10 semanas de dieta e vamos subir. Tipo. E eu acho que cá em Portugal, cá na Europa, nós estamos bem fortes no que toca a isso. Não, tu tens claramente porquê. Tens mais referências, eu acho. Isto é outra questão polémica, um bocadinho, tipo, por muito que o teu treinador seja bom, tu dificilmente és um atleta natural muito bom, de alto nível, se não entendes o que estás a fazer. Eu pelo menos tenho essa visão. Tipo, tu falas com qualquer atleta, nem preciso dizer pro. Algum gajo que já tinha competido várias vezes e pode ser amador, toda a gente sabe de treino e às vezes o pessoal diz-me assim: mas então estás a dizer que a maior parte dos organizados não sabem? Não. A maior parte não percebe nada. Tipo, faz e foda-se. Se tu fores ver, tipo, na altura, há bocado tu falaste do Tuca e do Simão Lameiro, onde é que eles pegaram mais quando voltaram à bandeira? Treino. O que é que une mais os gajos do UK naturais e harmonizados? O treino é muito semelhante. É porque eles são tão. Sabes uma cena que o culturismo natural me ensinou que eu nunca percebia quando não estudava a fundo e não sabia o que sei hoje? Lembras-te desta frase de certeza que quem acompanha a Maromba Brasileira já ouviu? Falta lombar, falta a parte baixa das costas, falta isto, falta aquilo. E porque muitos atletas organizados, por várias lesões que tiveram, etc., porque a gente sabe que é muito mais lesivo, eles não podem fazer tantos exercícios básicos quanto a gente faz. E agora diz-me, um mundial pro-natural que não tenha lombar. Não tenha ali, tipo, a árvore natal toda bonita. Diz-me Não tens, tipo. Porque, tipo, tu só chegas a pro se realmente treinares de uma forma perfeita. Não consegues, tipo, perfeita, tipo. E depois isto era outra questão que, vocês não me perguntaram, mas eu queria falar nisto, porque eu sempre tive isto na cabeça, que é, na questão do... eu é que estou convidado no podcast, mas eu queria vos perguntar também... Mano, à vontade. Uma conversa. Imagina, qual é a visão que vocês têm em relação a métodos de treino? Explora um bocadinho mais, mano. Olha, vou-te dar exemplos de atletas que são 2 prós, 2 dos melhores do mundo e treinam de maneira completamente diferente. O Chris, que no Instagram é o Keith, o treinador do Keith West? Não. Keith West, esse aí.
E o Dirk, o alemão austríaco. Ok. Sim. Estás a perceber no que eu quero chegar? Estou. Qual é a vossa opinião em relação a isso? Se existe algo, para vocês algum método predileto? Se isto não está bem explicado? É mais para o pessoal, tipo, eu tenho a minha opinião como é óbvio, mas tipo, mais para o pessoal que tem dúvidas, tipo, qual é a vossa opinião sobre isto? Fala onde quiseres. Queres que eu comece? Eu honestamente, tipo, a minha visão é tanto como o vão até próximo da falha, então está válido. Eu, sendo honesto, olhando para aquilo que eu vejo do Keith, eu às vezes assusto-me e eu sei que muitos dos atletas não é verdade, eu sei que muitos dos atletas não conseguiriam aguentar tanta porrada como ele aguenta, e isso é um caso tipo, direto. Acho que o Dirk também já está num nível de treino tão alto ao ponto de também ser complicado ir próximo da falha para aquele mundo. Então eu literalmente eu olho, tanto tu deste exatamente por isso, tu deste tipo, exatamente opostos, um extremo e o outro, e eu acho tipo aquele balance, o balance entre um mundo e o outro é o mundo perfeito. Essa é a minha opinião. Agora, tanto num lado como no outro, o que os faz realmente evoluir, na minha opinião e na minha visão, é porque tanto um como outro vão até bem próximos da falha e é só isso. Exato. Agora, acho que tanto um como outro estão meio na headline para começarem a ficar fora. Tanto por um lado como por outro. Essa é a minha visão. Os dois estão nos limites, literalmente. Sim. Eu acho que outra coisa também entra muito aqui, mano. Eu acho que tipo o Dirk ou Dirk, ou whatever, como é que ele se chama, eu acho que ele provavelmente sempre treinou assim, sempre se habituou a treinar assim e aprendeu essencialmente. Não, ele antes fazia de outra forma. Já te digo. Ok, whatever. Não sei. Mas, mano, se calhar foi simplesmente uma forma que ele aprendeu a gostar e a sentir-se bem dessa forma e a perceber, tipo, eu se calhar tinha muitas lesões antes, whatever, não sei. Pode ser, foi por isso. E tive que começar a treinar desta forma e eu estou-me a dar bem, eu estimulo-me bem, eu chego à falha neste exercício e top. E a verdade é que ele não é fraco, se tu fores ver. Né? Ele não é nada fraco. E o Keith estás num outro ponto. Tens um RDL dele? O Keith está num outro ponto em que, tipo, mano, essencial, ok, ele é muito forte, é abismal, mas ele também sabe, se é assim que nós podemos chamar, e eu acho que é tipo dos erros de pessoal que é muito forte muitas das vezes, que é tipo meio javardão. Ele não é assim tipo tão javardo e ele sabe o que é que está a fazer num press, por exemplo, num spin reto com barra. Ele sabe tipo o peito, o que é que o peito dele faz, ele sabe ativar aquilo. Então eu acho que é isso, tipo, resulta, ambos, eles ficam aí durante muito tempo, esforçam-se ao máximo, chegam perto da falha verdadeira, concentram-se efetivamente para o treino. Tanto se calhar tu vês o Dirk ou Dirk, tipo, parece um gajo fofo a treinar, mas provavelmente ele tipo, está ali super concentrado e super focado. Então, eu acho que é isso. Porque é que eu toquei neste assunto? Isto é mais para o pessoal que ainda não definiu na cabeça deles qual é a forma que gostam de treinar. Tipo. A questão do Dirk, pelo que eu ouvi dele, tipo, ele a falar, o gajo tinha muitas lesões nos primeiros anos de treino. Provavelmente também não treinava direito, não era só questão da carga, provavelmente a execução que ele fazia. E ele então foi ajustando o treino dele para chegar ao ponto que está hoje, para não ter lesões e conseguir tipo, manter um nível alto todo o ano, estás a ver? E porquê é que eu falei nisto? Porque eu vejo muita gente que é tipo, troca de treinador, tipo, e há treinadores prontos, priorizam mais um estilo parecido com o Dirk, outros priorizam mais um estilo de cargas altas, etc. Ou seja, eu acho que o atleta em si, antes de escolher um treinador também, tem que ter uma conversa com ele e ver qual é a abordagem do treinador. Eu, como coach, tipo, o que eu digo a todos os meus atletas é: se tu ainda não descobriste por ti qual é a forma melhor que tu queres trabalhar, acho que nós é que temos que descobrir juntos qual é a melhor forma para ti. Porque realmente há pessoal que, tipo, por exemplo, tem um meu que se eu lhe meter ao reps mais baixos, não vale a pena, porque o gajo não gosta, não. Ele não gosta. Ele quer fazer as reps o mais altas possível e o maior volume de treino possível. Ou seja, se tu puseres constantemente alguém a obrigá-la a fazer uma coisa que ela não vai gostar, tu tens que encontrar maiormente o que tu achas que é correto para ele chegar a um determinado objetivo e o que ele gosta também, estás a perceber? Ou seja, é cena é como ao futebol. Tu tens o Guardiola, que é o tiki-taka, tens o Jurgen Klopp, que é high pressing, e os dois são campeões, estás a ver? Tipo, é aquilo que vocês falaram, e ainda bem que vocês têm essa opinião também, porque, tipo, eu acho que é essa opinião que o pessoal tem que ter, tipo, qualquer um dos caminhos leva-te lá, tens que encontrar o melhor caminho para ti. E tens de treinar da melhor forma que tu conseguires. Nos dois, tipo, não é pelo facto imagina, o Dirk, mais uma vez,
Ele não treina com baixa intensidade. Com certeza ele não treina. Intensidade é proximidade à falha. Tipo. Exatamente. Ele treina com cargas elevadas para o movimento que ele faz. Tipo, é o máximo de carga que consegue colocar para aquele estilo de movimento. Ponto. O Kifi, levantar 300 kg do chão. É uma anomalia genética esse gajo. Fogo, mano. Surreal. Mas acho que chegamos ao fim. Há alguma coisa mais que vocês queiram falar? Pá, da minha parte é agradecer-vos, agradecer-vos o convite. Pá, acho que o vosso trabalho que vocês a fazer na vossa página é incrível. Tipo, é isto que falta mais gente fazer. Tipo, quem tiver jeito, amor por isto, opá, principalmente das redes sociais, é o que nos faz crescer o nosso desporto. E opá, da minha parte, a única coisa que eu posso dizer é que, tipo, como eu vos disse, como atleta, para já as pessoas não vão ver muitas coisas minhas, mas por trás das câmaras, por trás das cortinas e tudo, estou a fazer muita coisa para que isto cresça. Eu vou só para fechar. Eu, sendo honesto, tipo, eu já tinha acompanhado as tuas coisas, mas eu nunca tive tipo, muito a par. E a verdade é que tipo, acho que esta chamada, assim como com a chamada com o Mário, foi tipo super interessante. E eu acho que o podcast baseia-se muito nisso, que é tipo, realmente a maneira como tu falas, tipo, a maneira como tu expressas as coisas, nota-se realmente que tu gostas disto. E nota-se realmente qual é que é tipo, a tua missão, tipo, de elevar o culturismo natural. E isso, sem dúvida, que é algo que me deixa tipo, muito contente. E agora, no teu caso, tipo, que estás a levantar a questão da OCB e assim, eu desejo-te realmente toda a sorte nisso e desejo realmente que as coisas fluam, porque na verdade a tua missão é a mesma que todo o pessoal que é atleta, que é elevar o culturismo. Então, realmente eu já acompanhava o teu trabalho, mas não tanto assim, e agora depois de fazer a chamada eu percebi tipo, este gajo tipo, ama realmente isto e a mim deixa-me tipo, super contente de eu ter estas chamadas com vocês, genuinamente por isso, por ver esta vontade toda. É incrível. É realmente incrível. Mano, dar-te os parabéns e obrigado também pela forma como estás mais uma vez a levantar mais uma bandeira desta forma. Eu acho que é muito importante e foi uma forma que tu viste tipo, eu posso contribuir se calhar assim, não ser só um preparador, mais um preparador, não ser só mais um atleta, e posso sim tipo, ser um organizador e alguém que está mais por trás e consegue catapultar de forma mais direta. Portanto, mano, vai com tudo, eu acho que as coisas vão correr bem, tipo, a tua mentalidade está no sítio certo. Eu acredito nisso, então acho que as pessoas vão aderir a tudo. Então, acho que é isso. Obrigado mais uma vez por terem assistido. E vejo-vos no próximo. Vemos em setembro, de certeza absoluta. Um abraço.